Silvia. Eu sou a Elaine. E eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. Tire suas sandálias, achegue-se a esse momento santo e venha refletir conosco o evangelho deste domingo. Esse evangelho ele está em Lucas 1, de 26 a 38. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bom, quer começar, Bruno? Pode ser? Pode ser. Uma leitura que estava conversando com a Helene um pouco antes da gente decidir chegar. Ela falou: essa leitura é mais teológica do que uma coisa, um bate-papo como as leituras anteriores que nós fizemos, né? Porque ela vem com muita teologia envolvida nisso. Tanto que, se a gente pegar o trecho cheia de graça, na Bíblia tem duas versões que fala cheia de graça e cheia do Espírito Santo. Mas, se você voltar para o grego, quando se fala da expressão cheia de graça referente a Nossa Senhora, que em grego quer dizer kekaritomine. Em grego, quer dizer, ela está repleta, está plena. Desde antes da criação do mundo, Deus já sonhou com ela. E já fez ela cheia da graça. Por quê? Porque Deus quis, Ele é Deus. Para Deus é todo um projeto, né? Sobre a vida dela, né? Tanto que no final fala que para Deus nada é impossível. E quando você pega uma leitura, pega Atos dos Apóstolos 6, é mais fácil, eu acho, mas eu vou perder aqui nada. Vai ter um trecho onde escolhe os apóstolos, escolhe os diáconos. Eleição dos diáconos. Exatamente, quer ver? Pega aqui do 3 até o 4. O 3, só o 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Esse cheio do Espírito Santo, já em grego, quer dizer periskalitos. Porque ele está cheio do Espírito Santo, mas não está pleno. Então existe essa diferença. Sim, tanto que eu estava nos meus estudos, né, daí indicaram para mim ver um podcast aí de um pastor com um padre, um debate, e ele falava que esse cheio do Espírito Santo interligando ele com Nossa Senhora. Daí o padre falou: não, Nossa Senhora é plena, é repleta, ela é completa, desde antes da sua concepção. Então ela é kekaritomine. Já esse que fala
da eleição dos diáconos em Atos dos Apóstolos é plieres caritos. Ele é cheio do Espírito Santo. É diferente. De pleno para cheio. Cheio do Espírito Santo, nós. Contamos em oração, estamos juntos a Deus. São em alguns momentos, né? Sim, Quando a gente... que Deus dá graça, a gente está cheio do Espírito Santo. Dentro da meditação, e o termo mindfulness é consciência plena, não é? Mente atenta, plena consciência. E eu tive um professor muito bom, né? Eu falo que eu tive a graça de sempre estar entre o terceiro e a quarta geração. Então, assim, o meu professor teve aulas diretas com o Dalai Lama, teve aula direta com o Thich Nhat Hanh. A minha professora de Core Energetics foi discípula direta do Pierre Racos. Então, eu sempre estou muito próximo das teorias, né? E esse meu professor de meditação, Bruno, ele falava exatamente isso. Que existe uma diferença muito grande entre mente atenta, estar atento, consciência, plena consciência, onde você tem consciência real de tudo, e mente atenta, plena consciência não, plena atenção e consciência plena. A consciência plena é exatamente o que você está falando de Nossa Senhora, é a plenitude daquilo, é estar consciente, não é só olhar e falar assim, o celular é preto. Tá, o celular é preto, mas ele tem câmera, e quando eu olho daqui, se eu tenho uma consciência plena, eu sei exatamente até a marca do celular que está em cima da mesa. Então são níveis, né? São graus de plenitude, de consciência do Espírito Santo. Sim. No caso aqui da graça de Deus, né? Sim. Voltando aqui, daí eu peguei um trecho que Scott Hahn indica para a gente falar sobre a plenitude de Nossa Senhora, plena, graça plena. Aqui fala que no Catecismo da Igreja Católica, para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos de tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar assentimento livre da sua fé ao anúncio da vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a noção da graça de Deus. E você sabe o que eu acho muito interessante nessa passagem? É uma coisa que sempre me chamou a atenção. Daí quando a gente pensa, né, que a ovelha sempre sabe a voz do pastor, Nossa Senhora não aceitou de primeira não, né? Aceitou. Ela virou pro anjo e falou assim, como que você vai fazer isso? Mas aí acontece, ela tinha pleno conhecimento da lei judaica. Sim. Mas é aí que eu tô te falando. Mesmo, você já imaginou você entrar no seu quarto pra dormir e dar de cara com um Gabriel? Um anjo, porque, gente, não deve ser uma coisa muito normal, né? Com certeza não. Uma menina de 15 anos. A gente está falando de uma menina de 15 anos. Né? 13, 15 anos. E daí, quando ela questiona o anjo, e isso pra mim é lindo, ela já está plena do Espírito Santo, ela está inclinada ao serviço do Senhor, porque ela foi criada para isso, ela foi criada dentro do templo para isso. E quando ele fala, não te preocupes, porque o Espírito Santo, né, o fará, então assim, não é dizer amém. Mas você sabe por que ela questionou? Porque ela, como boa judia, ela conhecia as leis da época. E como ela ainda não estava casada, ela era prometida, mas ela não estava casada com José. Cada um ainda estava na sua casa. Então, se ela dissesse sim, tipo assim, né, lógico, eu não conheço homem algum, como que isso vai acontecer? Ela pensou pelo lado humano, né? Ela entendeu ali de uma forma humana que ia acontecer.
Mas ela pensou primeiramente no quê? Se eu engravidar sem antes estar casada, eu vou ser apedrejada, entendeu? Então esse foi o primeiro pensamento. Como José, vou falar para José que estou grávida do Espírito Santo. Exatamente, mas aí a missão do anjo de esclarecer para ela, não, Maria, quem descerá sobre ti será o Espírito Santo e você ficará grávida, né, da sombra do Espírito Santo. Ela não pestanejou. Aí quando ela entendeu... E é aí que eu acho a coisa mais linda, ela disse porque ela né? nunca se colocou num lugar onde ela não cumpriria a vontade de Deus. Sim. Ela questionou como isso aconteceria sem que ela morresse. E eu acho isso de uma profundidade, porque quando você olha, e a minha função aqui na mesa é sempre trazer isso para o dia atual, é isso, né? Quantas vezes a gente questiona coisas que não devem ser questionadas e não questiona o que deveria ser questionado, o que provavelmente me leva à morte. Sim. E eu não sei onde eu vi isso, mas há quem diga que Maria, ela rezava para que ela fosse a serva da mãe do seu Senhor. Ela queria assim, Senhor, me dá a graça de poder servir essa mulher que vai trazer o Senhor para a terra. Tinha uma promessa, né? Porque eles sabiam da promessa. Então o pedido dela era que, tipo assim, Deus agraciasse ela de poder servir a mãe de Deus, sem saber que ela seria a própria mãe de Deus. Então, para você ver assim como da história dela. ou se colocar a serviço, como Maria sempre foi tão linda nisso, né? Que ali ela jamais imaginou que ela seria, mas a hora que o anjo revelou que ela seria, imagina quanta alegria, né? Porque ela nunca pediu isso para Deus. Ela nunca foi ousada de pedir, né? Que eu seja a mãe. Não, quero servir a mãe do meu Senhor, seja ela quem for. Aí quando ela vê que é ela que vai ser a mãe, imagina que graça, que alegria, né? E a importância que eu ultimamente estou debatendo, assim, estou batendo com força, principalmente com os meus filhos, de você ter uma leitura constante da palavra. Porque ela aceitou porque ela sabia da promessa. Sim. Ela estudava, né? Ela sabia toda a Bíblia. Tanto que o Magnífica ela baseou no canto de Ana. Primeiro Samuel. Que foi ontem, né? As leituras. Exatamente, o Salmo foi o canto de Ana. Então, você começa a ver que a importância de você, quando você está com intimidade, quando você tem uma intimidade com a palavra, porque Deus fala através da palavra, através da Bíblia, aquilo que ele falou, a promessa dele durante todo o Antigo Testamento, quando ela fala hoje apareceu outra promessa. Eu sou digno. Não é da Bíblia, não sou digno, mas eu aceito. Não, mas você está falando como eu, né? Na humildade dela, né? Porque imagine um anjo aparecer para uma mulher naquela época. E assim, não era uma coisa comum as mulheres terem domínio, né, leitura da palavra. Ela era uma exceção. Aí já se viu quanto ela foi mesmo preparada por Deus, né? Porque o pai dela, Joaquim, ele era sacerdote e ele educou ela com a palavra desde pequena, né? Ela, desde quando começou a ter entendimento, ela falou, cara, não tem nem pode ajudar, não tem. Sim. Que não era uma coisa comum de mulheres, era mais os homens. Né? E você vê essa parte a sombra e o Senhor brilhará com sua sombra. Aqui ele está relatando a leitura de Êxodo 40 a 35. Abre Êxodo 45 aí. Êxodo. Agora que eu estou enxergando, você está querendo fazer eu explorar a minha Bíblia, né? Ganhei uma Bíblia de letras grandes, porque estava difícil de ler. Ela está de maluco para ler. Eu continuo não conseguindo, gente. Esse do quê? 45 não tem, vai estar 40, 35. Tá. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela,
e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ali para os judeus, o tabernáculo, onde estava os santos dos santos, a Arca da Aliança, onde Deus se fazia presença ali para o povo. Só que eles não tinham autorização para entrar no templo. E aí você vê, referindo, né, voltando aqui para o início do Novo Testamento, Nossa Senhora, ela carregou o santo dos santos ali no tabernáculo vivo. Para nós hoje o sacrário vivo, né? O sacrário vivo. Ela pode dizer, sangue do meu sangue e carne da minha carne. Eu gosto muito de falar, né? Se a terra que Jesus pisou é santa, Imagina o ventre. Por isso que essa mulher jamais ela é adorada, tá? A gente sabe, e ela sabe o lugar dela, mas ela tem que ser muito respeitada, porque ela não foi qualquer uma. De jeito nenhum. e eu acho que essa primeira parte, né, da anunciação mostra isso, né? A humildade dela, Se o servir, servir dela, mas nunca sem essa plena consciência. Sim. Né? E ela nunca foi orgulhosa, né? ela Sabendo faz o que ela estava questionamento. gerando, ela sempre se manteve humilde. Ela faz perguntas chaves, né? Então, Perguntas inteligentes. ela faz o questionamento que precisa ser feito, Sim. para que você não caia em enganações, para que você não... Legal, tá, mas como? Como? Tá, beleza. Você tá sabendo, se isso acontecer comigo, eu vou ser morta, apedrejada, porque o meu noivo não fez o filho da minha barriga, né? Então, assim, ela era muito inteligente, muito sábia, muito instruída, mas ao mesmo tempo muito humilde, né? Ela sai... Você pedir para uma adolescente ir na padaria buscar 4 pãozinhos é difícil. Ela sai numa caminhada de não sei quanto tempo para ir servir. Num território montanhoso, já grávida de 3 meses, para ir servir a prima dela. Ela não pensou na gravidez dela, pensou na gravidez da prima, que já era de idade avançada e que precisava da ajuda dela, né? Foi o que ela pensou. Esses detalhes que quando a gente olha, a gente já tá vendo a manjedoura, né? A gente já tá vendo o Natal, a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes. E você vendo assim o texto superficialmente, você acha que foi mil maravilhas, né? Não. Não, agora, beleza, sou mãe de Deus, agora venha me servir. Ela jamais se colocou nessa posição, né? Sempre. E assim, tudo que ela passou, né? Porque aí depois teve que ir lá fazer o licenciamento, já estava quase prestes a ganhar o neném. Eu digo antes. Andar no burrinho lá. Imagina, de 9 meses você andando no lombo de um burro. Viu? Volta antes. Foi Imagina ela perseguida. voltando da casa de Isabel com uma barriga gigantesca e dar de cara no noivo. 6 meses. Então assim, ó, você saiu daqui sem fazer nada e voltou 6 meses depois Com barriga. com barriga. Mas aí, Né? aí tem Aí com a graça de Deus ela é completa, né? Não. Tem um gap na história aí que não fala quando Maria falou para José que ela estava grávida. Porque fala que José, por não querer que ela fosse apedrejada, ia rejeitar no coração. Daí que vem o anjo e fala para ele. Né? Mas não fala se é antes dela ir ou depois que ela voltou. Não tem. Na Bíblia não tem essa história. Mas acredito que seja antes. Eu também acho que foi Porque assim, se ela estava prometida para José, não é estranho ela pegar e sumir, ficar 3 meses praticamente. E diz que a partir do momento que o José soube que ela estava grávida do Espírito Santo, ele já trouxe ela para dentro de casa. Exatamente. Então, quer dizer, antigamente esse trazer para dentro de casa era o casamento. Sim. Então ali ele já aceitou ela como esposa. Então eu também acredito que ela tenha, né, já teve ciência disso antes dela ir ajudar a prima. E aí quando ela foi, já foi consciente. Já foi. Eu tenho consciência, porque senão fica meio esquisito, né? Vai ajudar a prima e volta grávida. Então, mas
Principalmente para a cultura da época. Você imagine hoje é assim, imagine lá, né, como que era muito machista. Porque assim, até o anjo... Precisou do anjo e falar com ele. Até o anjo vinha anunciar. E aí, ela com 3 meses, ela foi para casa da prima. Então, nesse tempo aí, eu acredito que já aconteceu esse desfecho de ela contar para José, do anjo aparecer para José e falar que, né, o menino que estava no ventre dela era obra do Espírito Santo, que era para ele acolher ela como esposa. Eu acredito nisso, né? Nesses 3 meses aí já se resolveu tudo. Acho que o desfecho vai ser durante a semana, pra gente saber. Que vai dar continuação. Mas aí a gente vê o quanto Maria é importante na história da salvação da humanidade. A turma fala, o nascimento de Cristo é o marco zero. Mas eu acredito que o marco zero é o sim. Eis aqui é servo do Senhor. Aí começou a história. Você imagine, tem uma formação na Canção Nova que fizeram um teatrinho de como foi mais ou menos a cena. Falou assim, Deus fala para o anjo Gabriel, vai lá, fala com ela. Desce o anjo, o céu inteiro repreensivo, tudo fazendo, será que vai falar assim? Será que ela vai dizer sim? Será que vai dizer não? E chega, o anjo começa a olhar para a cara dela e fala assim, nossa, eu estou na frente da mãe do meu Senhor. E será que ela vai falar sim, não? Sabe aquela repreensão de, será que eu falo ou não falo? Assim na visão deles, contando um teatro, né? Imagina, né? Anjo não vai ter, né? É um ser espiritual, mas ele fala, dá aquele anúncio, Maria dá um suspiro e pode falar para Deus, eu aceito. Eu seria a mãe do meu Salvador. Imagina a festa que o céu fez. Diz que o céu ficou em silêncio naquele momento, né? Esperando esse sim. Né? Então, imagine, acredito eu, que o início da história foi o sim. Sim. Eu gosto muito de pensar que nós estamos num mundo dual. Né? A gente tem luz e sombra, dia e noite, céu e terra, né? E que eu entendo que Maria não é Deus, né? Eu não adoro, mas para mim ela é a divindade, aquilo que o Pedro falou, sabe assim, é Deus e depois abaixo de Deus, né? A trindade ali, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e abaixo disso é ela, né? É o feminino. É o que a gente escuta por aí, muita coisa falando, né? Do empoderamento. Tá aqui, ó. Não tem nada mais poderoso do que isso. Não tem. Todo feminismo, empoderamento, tudo. E eu, pra mim, essa cena da Anunciação é o que você falou, é o marco zero. Não tem muito o que se dizer disso. Você já imaginou? Antes disso e depois disso. Você já imaginou se ela tivesse falado não? Pula pra outra? Me tira fora dessa. Mas Não, mas você já imaginou? Não existiria nada. Tudo isso que a gente tá fazendo aqui teria sido de uma outra forma, né? Será? Não, eu acredito que não, é o que tem que ser. Não, mas o que eu tô te falando assim, a importância do sim de Nossa Senhora, né? Ele não teria vindo. Ou teria vindo de uma outra forma, mas se ela foi preparada desde lá de trás, né? Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia o que estava fazendo. Mas ele não preparou 10, né? Ele preparou uma só. Só uma. Então, porque ele sabia o que estava Se fazendo. ela fala, porque ela é a confiança no livre-arbítrio. Sim. Ele jamais interferiria no sim dela. Ela podia ter sido preparada e ter falado não. Já pensou? Não ia ter. Mas se ela era tomada plenamente do Espírito Santo, quando a gente é movido pelo Espírito Santo, a gente ouve o céu falar dentro da gente, não ouve? Então, assim, ela ouviu o céu falar dentro dela. Então, ela sabia o que ela tinha que responder. Era nisso que eu queria chegar. Entendeu? Porque se ela era plena, não é? Era exatamente aí que eu queria chegar.
Porque assim, o que a gente tem feito Para esse céu falar dentro de nós? Né? Voltando lá na meditação, na consciência, né? Na plenitude, o que eu tenho feito hoje, 2023, quase 2024 anos depois, para conseguir diferenciar o que vai me matar do que vai me salvar? Porque era exatamente essa a dúvida, né? Se eu aparecer grávida, eu vou ser apedrejada até a morte. Mas se eu não disser o meu sim, uma humanidade toda vai morrer. Condeno todo mundo, porque é o Salvador. Mas aí, a gente pode ver, por mais que ela tivesse cheia de graça, mas ela teve um contato com a palavra. Ela não foi privada de estudar, de conhecer a palavra, para que ela pudesse... não, ela é plena, não precisa estudar, porque o Espírito vai descer nela, ela vai saber tudo. Não. Por ter essa união, né, da graça toda sobre ela e do conhecimento da palavra, até porque ela soube o que responder na hora. Exatamente, porque ela sabia da promessa. Uma virgem. E ela viu todos os sinais nela. Né? Ela pode não ter enxergado até o anjo não aparecer no quarto dela. Mas na hora que o anjo apareceu, ela questionou, o anjo começou a conversar com ela. Opa, peraí, eu tô vendo todos os sinais que eu estudei na promessa em mim. Então, sim, né? Faça-se em mim, fiat, né? Sim, exatamente. Então, e quando a gente olha hoje todos os sinais acontecendo, né? O Eufrates secando, o mar morto criando vida, uma série de sinais aí acontecendo. E o que eu tenho feito para estar pronta, né? O quanto eu tenho me dedicado à palavra para entender o que é que vai acontecer daqui para frente, porque está tudo escrito. Sim. Se tem um oráculo que é de fio a pavio, que acontece entre Êxodo e o Novo Testamento, são 5.000 anos? Não chega a isso. Vai dar uns... por volta de 4.000 anos. Por volta disso. Que o primeiro relato é 1250 a.C., com Abraão, mais ou menos. Então, veja quanto tem. Né? Quase 2.000 anos antes, alguém já falou disso. E aqui para nós, quase 5.000 anos depois, e a gente está aqui ainda falando, não, é o aquecimento global. Pra gente ver o quanto essa palavra é viva, Né? Escrita há tanto tempo e ainda tão atual, né? E daqui 200.000 anos continuará sendo atual. Então, a caminhada é essa, né? Nós estamos aqui para te convidar a entrar em contato com essa palavra viva, né? Com esse livro mais publicado no mundo, de todas as épocas. Né? Deixar o céu falar dentro de você, assim como falou dentro de Maria, né? E fala. Fala. É só se abrir, ter o seu momento de intimidade com a palavra de Deus, que ele fala, ele conversa com você. Só tem que experimentar, tem que pagar o preço. Porque não foi fácil, né? Não, você tem que abrir mão de muitas coisas, mas só que vale a pena cada coisa que você disse não para poder estar no momento de intimidade com Cristo, com a palavra. Vale cada segundo. Vale, tem que experimentar. Essa aí é uma coisa, uma experiência minha que estou tendo. E estou pegando perto dos meus filhos e da minha esposa para ter também. Comprei uma Bíblia com letra maior, porque a desculpa era não enxergava. Para que possa ter essa experiência. E a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Exatamente. Santo Agostinho fala, pega pesado nisso, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Como a gente vai falar de um Deus que a gente não conhece, que a gente não conversa com ele, que a gente não ouve ele falar para nós? Como a gente vai acreditar que um anjo pode vir e falar com uma mulher que ela será mãe do Salvador, se a gente não vê toda a promessa durante a história do povo de Israel?
todas as profecias que foram proclamadas pelos profetas. Está tudo na Bíblia. Ela lia, ela compreendia, ela tinha a intimidade com Deus. E quando apareceu o anjo, resultado sim. que responder. E eu vou dizer um pouco mais ainda. De Gênesis ao Novo Testamento, por várias vezes os anjos desceram à terra. E isso não significa que eles pararam de descer, não. Hoje talvez não de uma forma visível, né? Mas... Ou não sei. É. Né? Quando os muros foram ser rompidos, eles entraram dentro da casa da mulher e conversaram com ela na mesa, assim como a gente está. E aí? Como que vai falar que Jericó não caiu os muros só com o som de uma trombeta? Então, assim, se o sobrenatural acontecia lá atrás, ele acontece hoje. Sim, com certeza. E só acontece para quem tem essa intimidade. Eu tenho certeza que eu já cruzei com anjos visíveis. Invisíveis, eu tenho o meu anjinho da guarda, que, segundo a Bruna, é um anjão, né? Mas eu nunca vi ele. Mas em N momentos, eu cruzei com um anjo na rua que me falou alguma coisa que eu precisava escutar naquela hora. Eu cruzei com uma pessoa que me ajudou naquele momento. Né? Eu pude ajudar alguém e aquela pessoa me fez um sentimento tão bom por eu poder ajudar ela, que eu tenho certeza que também era um anjo que usou da fragilidade de alguém para que eu pudesse olhar para aquele momento. Então, assim, às vezes a gente fica esperando um anjo com harpa, com asas, né? Asas. E às vezes não é isso. Não, até porque o anjo é um ser espiritual, não tem asa, não tem nada disso. Né? A representação da asa é para dizer que ele pode ir de um lugar para o outro instantaneamente. Sim. Né? Mas realmente tem relatos de pessoas que falam que viu o anjo da guarda e teve confirmações. Padre Pio conversava com os anjos. Né? Santa Genival dele. Pode falar do Pedro Siqueira? Pedro Pedro Siqueira, dos dias atuais. Quem não conhece ele, procura lá. Muito interessante a história dele. Então, mas assim, isso é legal acontecer, mas a gente pode ter fé por causa do que o anjo, a gente falou com o anjo. Ah, sim. Né? Não. A nossa fé não pode se pautar nisso. Né? A gente precisa de ter uma prova para a gente fortalecer a nossa fé. E é exatamente o contrário, né? É por conta da fé que você vai ter a mística na sua vida. Exatamente. A mística só vem se a fé está aberta para que isso aconteça. Que é o que aconteceu com Maria. Ela estava preparada, ela tinha a fé, e quando a mística aconteceu, ela fez o questionamento necessário e falou: que ela já estava pronta, ela já estava doada. Sim. Né? Ela só precisava direcionar isso para deixar esse recado pra gente. Se questione. Olha para aquilo que você está fazendo da sua vida. Né? E se for, daí palavras de Jesus, né? E se for para perder a sua vida para ganhar a sua alma, que assim seja. É. Com certeza. Então é isso. Hoje foi um pouco mais curto, mas foi muito rico, né? Porque imagina se a gente seguir os passos que Nossa Senhora seguiu, com certeza o Filho de Deus, né? Jesus, vai estar contente com nós. Porque Jesus fala, né? Todo aquele que faz a minha vontade é meu Pai. E assim ele nasce nos nossos corações. Assim como ele nasceu do ventre de Maria, com o sim dela, quando você dá o seu sim, essa plenitude não vai ser como foi com ela, né? Mas você vai abrindo espaço e aquela estrela de Belém vai iluminando
pedacinho a pedacinho o seu coração, até que uma hora ele vira uma manjedoura, até que chega uma hora que Jesus toma conta dele, e daí Isso vai irradiando. só partir para o abraço. E a graça vai acontecer. Sim. Porque é isso, né? Ninguém acende uma candeia para deixar embaixo da cama. Ninguém. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós somos aqueles que vão levar o sabor, que vão conservar o mundo e que vão Mas é o iluminar. reflexo da luz de Cristo no mundo. E é para isso que a caminhada está aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comecem a se iluminar, que tenham uma consciência de se questionar para onde as suas atitudes estão te levando e comecem a se abrir para essa luz que neste final de semana mais uma vez se renova, que seja o seu coração a manjedoura que Jesus tanto procura. Que Deus abençoe, né, esse Natal, seja um santo Natal para todos nós, né? Que cada lar possa mesmo sentir esse amor, essa luz de Cristo reinando, né, dentro de cada família. Que se deem perdão, né? Que se amem, que renovem, né? Todo esse amor mesmo de Deus, né, na vida de cada família. É isso que eu desejo para todos vocês nesse Natal. Eu também faço das minhas palavras as palavras das minhas. Vocês tenham um bom Natal e até o próximo podcast na caminhada. Tchau! Tchau!